Bom dia, boa tarde, boa noite. Podcast da DLG Mídia. Hoje sou eu a host. Eu já comecei engraçadinho, ó. O negócio é mais sério, mas eu estou na comédia aqui. Bom, é o seguinte... O assunto hoje tem a ver com muita coisa e mulher também, né? Vocês vão ver duas pessoas aqui que já estiveram nos episódios lá do canal do Rota Espiritual. Aliás, eu vou linkar os episódios das meninas aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Fica a dica. Foram maravilhosos. Tem gente que tá me devendo ETzinho, depois a gente vai falar sobre isso. A gente não vai deixar passar, já que tá gravado, registrado. Não vou deixar passar esse detalhe, né, Raquel? Então, vou apresentar as meninas e aí elas vão falar hoje o motivo delas estarem aqui nesse podcast maravilhoso. Eu sou a Vanessa Prado, aqui eu sou a Vanessa Prado, bem comportadinha. E do meu lado direito aqui, olha que moça bonita que diz que vai tomar café comigo. Eu tenho que avisar, gente. A Priscila, olha, da Casa Rosa. Depois ela vai falar sobre ela. Vamos nossa amiga que... Essas que eu vou mostrar agora já vieram aqui, tá? Vocês vão lembrar. A nossa maravilhosa Raquel, terapeuta vibracional. O episódio dela vai estar linkado aqui. Por último, mas não menos importante, a maravilhosa Aline. Olha, eu vou ler diferente dela, ó, fisioterapeuta sistêmica integrativa, tá certo, Aline? Opa, certíssimo. Bom, nota 10. Nota 10. Se inscreva no canal da DLG Mídia, ative o sininho. O da DLG também a gente tem vários outros canais. O Rota, que as meninas participaram. Tem Tagarelante, tem Cast Transformar, tem Poliscast e por aí vai. Bom, eu vou deixar cada uma se apresentar e aí elas vão falar o motivo de estarem aqui, ok? Vamos lá, quem começa? Priscila primeiro, que tá aqui do meu ladinho. Vamos lá. Por favor, Priscila, se apresente. Eu sou a Priscila, eu sou proprietária da Casa Rosa. A Casa Rosa é um espaço que a gente organiza vários eventos e tá vindo um evento muito especial que é o motivo de estar aqui hoje. Vamos lá? Raquel? Por favor, se apresente novamente, que você já esteve aqui. Já estive, eu sou a Raquel, sou terapeuta vibracional, consteladora familiar também. Trabalho com a Tameana, né, que a nossa Vanessa adora, que é um trabalho com cristais e simbologia sagrada. E hoje eu vim aqui com essas duas luzes para a gente falar sobre um evento muito bacana que a gente está montando. E vai trazer aí muita cura, muito autoconhecimento, principalmente para o público feminino. Por último, a nossa maravilhosa Aline. Por favor, Aline. The best sempre fica por último. Desculpa, Aline, vou colocar só você agora. Bom, eu sou a Aline, fisioterapeuta sistêmica integrativa, onde eu trabalho as dores crônicas do corpo, né, mas nesse significado de interpretar o que na realidade a sua alma está querendo dizer através dos sintomas do seu corpo físico. Eu estou aqui com essas duas pessoas também, né, que caíram de paraquedas na minha vida, para a gente trabalhar esse lado feminino, esse desabrochar dessas mulheres que muitas vezes possuem alguns sintomas, porém precisam ali interpretar o que realmente a alma está querendo dizer. Agora eu quero saber quem é que vai falar o motivo deste podcast. Quem quer falar? Ou cada uma fala um pouquinho? Cada uma fala um pouquinho. Então, com quem que eu começo? Bora, começa aí. Com a Priscila? Vamos, então, por favor, Priscila, o motivo deste podcast maravilhoso. O motivo de eu entrar aí, né, de estar entrando com essas meninas maravilhosas nesse evento que vai acontecer. Meu motivo é particular, porque eu conheço o trabalho delas, fizeram a diferença na minha vida. Muitas pessoas conhecem a Priscila do Delícias da Nega e sabem um pouquinho da minha história de superação. E foi nessa história, nesse caminho, que eu me conectei com a Aline, num momento muito especial, e também com a Raquel. E não tem como a gente separar a nossa vida, as nossas dores do nosso corpo, com tudo que eu passei, e entender o motivo real.
Então, por conhecer o trabalho delas, por fazer parte da minha história, a Casa Rosa, que organiza esses eventos, como as constelações familiares sistêmicas com cavalos, a gente está trazendo para Monte Aprazível com muito carinho esse time aí dessas mulheres incríveis para mais um evento. Olha, gente, ansiosa já. Quer falar um pouquinho, Raquel, do evento, por favor? Bom, vai ser um evento sensacional. A gente vai trabalhar não só o corpo físico, mas a gente vai trabalhar também a energia, a gente vai trabalhar o mental, o espiritual, o emocional. Nós vamos ter práticas que vamos conseguir fazer liberações, limpezas energéticas, alinhamento dos chakras. Vamos fazer uma mistura, né, de várias práticas juntas. Teremos as energias dos cristais, das cores também, dos chakras. Então, vai ser um movimento de autoconhecimento, porque a cura, ela vem através do autoconhecimento, né? Quando a gente conhece as nossas dores, quando a gente olha para as nossas dores, acolhe essas dores, a gente começa a entender que tudo tem um propósito, né? E quando a gente consegue visualizar isso para trabalhar enquanto ainda está no invisível, a probabilidade de chegar no físico é menor. E aí, quando chega no físico, a gente tem outras práticas para estar fazendo as liberações também. Mas é tudo conectado, né? A gente é como se fosse um círculo. É um emaranhado de luz, né? Uma coisa liga a outra, uma energia liga a outra. E nós aqui estamos conectadas por essa teia de luz também. E a gente quer levar esse aprendizado aí para o público feminino. Aline, Sim. por favor. É um evento de conexão desse invisível, né? Invisível que muitas vezes a gente só acaba se dando conta quando ele chega na parte física. E quando seu corpo, ossos, músculos ou algum órgão, ele realmente dá sinal e começa a ter um desequilíbrio no funcionamento. Então, esse evento, ele vem para trazer, como a Raquel falou, toda essa parte, né? De energia, do mental, do emocional, do físico, vinculado com os sentidos e também com os elementos da natureza, pois é um evento próximo à natureza, né? Então, conectar essa parte da terra, o ar, a água, o fogo, né? E todos os 5 sentidos, porque nós somos um corpo multidimensional, né? Nós somos um ser multidimensional que esses fios invisíveis se conectam de uma maneira muito sutil, que às vezes precisa silenciar algumas partes para conseguir se conectar, principalmente com a história de vida, de uma maneira muito respeitosa e amorosa. Olha só, gente, já pensou? Olha o evento. Bom, vamos lá, fazer umas perguntas. Eu vou fazendo, vocês vão falar quem responde, tá? Vocês podem... Vai ficar à vontade. Quem pode me explicar o que são memórias celulares e como elas podem estar relacionadas às dores físicas que sentimos? Sentir na pele isso. Nossa, quem vai responder isso pra mim? Eu vou contar a minha experiência e depois a Aline complementa aí, porque eu senti. Sim, senhorita. Essa pergunta eu senti na pele. Essa dor... Esse problema na hérnia de disco que eu tive lá na LS, L5, na verdade, essa dor física, ela só se manifestou antes num campo emocional, que foi que a doutora Aline acabou de falar, né? Que às vezes a gente espera, a Raquel também, espera acontecer no físico o que já está acontecendo antes. Então, o meu problema na LS, na L5, a Aline conseguiu trazer essa compreensão para mim, de que eram dores relacionadas aos movimentos femininos que eu não queria estar fazendo na minha vida, que eu não conseguia dar esse espaço. Então, eu precisei ter a manifestação desse problema físico, de algo que eu poderia ter acudido antes. Por isso que esse evento, para mim, é muito importante, porque a gente vai estar ajudando outras pessoas a não terem que passar, muitas vezes, por uma dor, né? E eu passo a bola agora para a Aline aí complementar, que ela sabe exatamente aonde que ela me tocou, ela sabe exatamente qual que era o meu ponto ali. É um pontinho da alma, mas que estava no físico, né? E as memórias celulares,
diferente do que normalmente a gente imagina, do que a gente pensa, né? Elas estão em todas as nossas células, né? Então a gente tem que lembrar, né? Lembra aquela musiquinha do Fábio Júnior, né? A metade da laranja. Então são duas metades que vai formar uma célula e forma tudo isso daqui, né? Esse emaranhado organizado de funções, de movimentos, né? De fluidez, de fisiologia. E o que acontece? Tudo que a gente sente, né? Como a Priscila falou da constelação dos cavalos, a força, o nosso coração, ele é o primeiro órgão a ser formado e é o último que para. Então, a força dele, o vibrar, o sentir, ele é muito mais forte do que o pensar. Então, muitas vezes a gente fica preocupado no pensamento, mas o que a gente está sentindo em relação a determinadas situações. Então, tem, por exemplo, alguns exemplos que são clássicos, né? Se eu falar aqui, quando houve a morte do Ayrton Senna, né? Para quem é ali da época ou já ouviu falar, sabe exatamente o lugar, o que aconteceu, o que estava... Então, esses impactos emocionais, como tudo na vida, tanto de uma maneira positiva quanto de uma maneira não tão positiva assim, eles vão formar essas memórias celulares. Igual o 11 de setembro, né? Todo mundo sabe aonde estava na hora. Exatamente. Então, eu me recordo, 11 de setembro, eu estava na van, voltando, da faculdade, né? E o motorista que falou. Olha. Então, assim, eu tenho essa recordação, né? Desses dois episódios. E isso impacta na percepção. Então, a maneira como a gente percebe vai gerar os sentimentos, as emoções, e isso fica no nosso corpo. Só que, como eu falei, são duas metades, né? Então, forma ali uma célula que vai se multiplicar e vai... Depois que se multiplicar, ela vai subdividir. Não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente também. Fora esse laço espiritual, né, ancestral que a gente tem. Então, essas memórias celulares, elas estão aí. E, às vezes, as coisas acontecem em qualquer relacionamento, profissão, vida em dinheiro, não importa. São ciclos, né? E o corpo, ele vai falando de uma maneira muito sutil. Ele vai dando sinais de uma maneira sutil através do quê? Através de repetições de algumas situações, né? Então, são essas memórias que estão ali te mostrando. Elas são fundamentais, só que muitas vezes elas se tornam tóxicas. E aí é onde que vem esses sintomas físicos, né? Como aconteceu com a Priscila. Então, ela precisou ter um impacto físico muito forte, algo que em tese seria simples, para que ela conseguisse fazer um movimento interno muito importante, que o corpo dela provavelmente já estava pedindo. Já que a câmera está em você, e tem como falar algumas técnicas que utiliza para essas pessoas liberarem essas memórias e acabar aliviando essas dores? Então, são conjuntos, né? O que eu gosto de trabalhar muito, que normalmente é você integrar tudo isso. Então, assim, na hora que você olha, por exemplo, a constelação sistêmica, você consegue trabalhar, né, da raiz, muitas vezes, do seu sistema familiar. Na hora que você faz, por exemplo, a microfisioterapia, tem uma técnica, a nova medicina germânica, né? Eu trabalho com a técnica, com a Seven Hills, que foi a que eu fiz o episódio aqui, que ela vincula, né? Então, quando a gente consegue vincular o mental, o emocional, o físico e associar tudo isso com esse energético, com esse espiritual, você consegue, consciente ou inconscientemente, ir limpando, entre aspas, esses caminhos, né, para você conseguir neurologicamente trilhando outros caminhos. Gente, que sensacional. Falei para elas que para caso elas colocar a mão em mim hoje, elas vão ficar loucas. Vai estar cheio de coisa. Ó, vamos lá. Como vocês perceberam a conexão entre os relacionamentos e as dores físicas que as mulheres enfrentam? Quem quer responder?
Você tá muito quieta, hein, mulher? Raquel. Você tá muito quieta, hein? Você quer responder? Quer jogar pra alguém? Alguém quer? Alguém Não, quer? eu posso falar. Pode falar? Essa parte de relacionamento, ela é uma parte muito forte na vida da mulher, né, principalmente. E, às vezes, coisas sutis do nosso corpo, sinais sutis do nosso corpo, querem dizer alguma coisa e a gente acha que não. A gente não tem esse olhar, porque a gente imagina que muitas vezes, eu já curei aquilo que eu tinha para curar. E não curei. Às vezes eu liberei algumas camadas, mas ainda tem camadas, porque são muitas camadas, né? Vou dar um exemplo simples, assim. Uma queda de cabelo. Normalmente, a mulher tem bastante queda de cabelo. O que ela vai pensar? É falta de vitamina, é falta de não sei o quê. Tudo bem, pode até ser uma falta de vitamina, mas isso vem lá de dentro. Isso é muito mais profundo do que uma simples falta de vitamina. Está muito ligado ao abandono, a falta, que de repente teve um rompimento brusco, um exemplo, e aí a pessoa começa a sentir falta da outra pessoa, aquela inconformidade, aquele sentimento de injustiça, por que isso aconteceu? Então, é algo que vai além, sabe, de uma simples queda de cabelo. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente não vai buscar só a vitamina, porque, é claro, a gente precisa da vitamina para nutrir o corpo físico. Mas e aqui dentro? A gente precisa de ter movimentos que a gente vai nutrir aqui dentro e vai organizar aqui. Porque a gente nutre aqui, mas a gente tem que organizar aqui também a nossa mente, porque é tudo interligado. Não adianta você só olhar para cá e não olhar para cá, ou olhar para cá e não olhar para cá, não. É tudo uma coisa só. Então é por isso que existem várias práticas que trabalham o alinhamento energético, a limpeza energética, trabalham essa liberação. A constelação familiar é sensacional, porque tudo que a gente vive hoje está no nosso campo. A gente traz lá da ancestralidade e fica tudo registrado lá. E se a gente não olha para isso, isso vai repetindo, passa de geração em geração. Alguém precisa parar e falar, não, peraí, eu tenho que liberar. E são várias camadas, né? A gente não consegue resolver todos os problemas da vida de alguém numa única sessão de constelação ou num único pote de vitamina, né? É algo que tem que ser contínuo. A pessoa tem que entender que ela tem que ter uma continuidade, né? E olhar para essas questões dessa forma, perguntar para o corpo o que está acontecendo, por que eu estou perdendo esses cabelos, por que está caindo, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, o que eu não estou vendo. Porque se a gente pergunta para o corpo, ele responde. A gente precisa ouvir, tem que entender, tem que silenciar para a gente poder respirar e tentar organizar, entende? Então, é tudo um processo. E cada processo que você passa, você libera camadas. E são muitas camadas. Imagina uma cebola. Eu pensei nisso na hora que você falou, acredito nisso na cebola. A cebola bem grandona. Lá no meio não tem um miolinho? Aquele miolinho ali é a nossa essência. Ali, se a gente consegue acessar, é a nossa essência, a nossa centelha divina, tá ali dentro. Mas são várias camadas até a gente conseguir chegar lá. E é um processo que às vezes pode demorar a vida inteira. Porque a vida inteira a gente está aprendendo. A vida inteira a gente é colocada de frente com situações desafiadoras, com pessoas desafiadoras. E a gente tem que olhar de uma maneira diferente, mudar a perspectiva para sair daquela vibração e tentar entender o que aquilo está trazendo para a gente. Então é algo muito mais profundo. A constelação ajuda a gente bastante nisso. As terapias que a Aline faz também ajuda bastante nisso. O acolhimento dela também ajuda muito. Isso é muito... É isso que a gente quer levar para esse evento, entende? É um acolhimento, é um aprendizado, é um caminho para que a pessoa possa se conectar de forma mais leve com a essência dela. Porque tudo fica registrado ali. Qualquer situação que a gente tenha dentro de relacionamentos, e não estou falando só de relacionamentos amorosos, eu estou falando de todo tipo de relacionamento. Pai e mãe, filhos, irmãos, até colegas de trabalho mesmo, né? Tudo isso, às vezes, machuca algumas situações. Mas por que machucou? Ressoou com alguma coisa. O que eu preciso aprender? O que eu preciso olhar?
O importante é você não entrar na vibração. É claro que somos seres humanos, estamos vivendo aqui na terceira dimensão. Não, Por estamos na enquanto, 3D, por por enquanto. Eu quero ir pra quinta, ó. Tô esperando. buscando. Então, a gente não vai conseguir manter o equilíbrio 100% das vezes. É lógico que não. E aí entra a parte que é importante você ter uma rede de apoio. É importante. Seja de amigas, ou seja de pessoas que podem conectar você com esse tipo de evento que a gente vai fazer. Porque esse tipo de evento é uma rede de apoio. E é importante a pessoa ter essa consciência. E a mulher, né, só complementando aqui, ela faz atualmente, né, um movimento muito mais para o seu masculino. É uma força muito maior, rompendo padrões, porque se a gente olhar lá de trás, né, qual que era a função da mulher? Ficar em casa. Né? Ficar em casa, de cuidar. Porque geneticamente a estrutura física do homem, né, essa parte primitiva, tanto do homem quanto da mulher, o homem ele tem isso de ir, de prover, de caçar. E a mulher, né, tem o quê? O nutrir, né, o dar a vida. Então, e atualmente o que acontece? São multitarefas. Só que eu vou pegar o triângulo ali da Raquel emprestado, que eu sempre falo, né, que a gente tem um olhar nós com o outro, nós com nós mesmos e depois com Deus, com o divino. Só que a mulher normalmente ela deixa de lado. Então, quantas e quantas mulheres, donas de casa, que cozinham, realmente preparam no domingo a comida que ela gosta, né? Então, aquela cebolinha, aquela centelha divina ali delas está muito fechada, porque ela sempre vai preparar para os outros. E fazer esse movimento de preparar para ela é um desafio. Foi o que eu fiz. E Eu vou que pegar foi? a cebola dela emprestada. Podia ter pegado uma cebola e colocado aqui, né? Podia, é verdade. Ah, mas poderia ser caramelizada. Ah, verdade. Me empresta sua cebola. Empresta. Eu vou Da próxima pegar. vez vocês trazem uma cebola, por favor. Como eu trabalhei aí no ramo da confeitaria, da comida, que a gente também vai falar um pouquinho disso nesse evento. Eu ia te porque perguntar, já tem que vamos. ter, né? Tem Pode que ter. falar. Então, eu vou pegar a cebola das meninas emprestada aqui e eu vou transformar essa cebola, porque eu era essa mulher aí que preparava tudo pra todo mundo, servia tudo e todo mundo, só não olhava pra mim. Então, é esse movimento que hoje eu faço. Então, eu continuo com a essência da cozinha, porque eu tenho minha formação de chefe patisserie e não tem como eu separar aquilo que a gente ama, porém, de uma maneira muito diferente. Então, essa cebola, eu tô transformando ela em rosa. Que essas camadas agora são de flores na minha vida. Mas a cozinha saiu de mim, mas eu não saí da cozinha. Então, dentro desse evento maravilhoso que vem aí, claro que cozinhar é uma causa. Que é, aí hoje eu só cozinho por eventos, por causas. Eu saí da cozinha, a cozinha não saiu de mim. E nesse evento maravilhoso, claro que vem uma comida afetiva. Vem essa cozinha de vó, esse tempero familiar, porque tem que ter, né? E o nutrir, que a Raquel colocou aqui, essa nutrição é muito importante, a gente nutrir dentro da gente. A gente comer sentada, mesa posta pra gente. As melhores xícaras não é pra visita, é pra nós. É pra nossa família, é pra aquele momento mãe e filha ali, que a gente tá falando, né, de relacionamentos. Esse evento vem em junho, próximo aí ao Dia dos Namorados, não é à toa, que é pra gente entender que primeiro a gente tem que se amar, que tudo começa dentro da gente. Que se a gente não estiver bem conosco, a gente não vai estar bem com os nossos filhos, a gente não vai estar bem com nossa mãe, a gente não vai estar bem no nosso trabalho. Tudo começa no interno. E o interno também, que é essa nutrição. Então, dentro do evento maravilhoso delas, com muita honra, estarei cozinhando também para vocês que vão fazer parte, eu tenho certeza, aí com a gente. Nossa, gente, deu até fome. Elas, da próxima vez, tragam uma cebola e uma rosa. A gente come a cebola e deixa a rosa no cantinho. Ó, deixa eu aproveitar que eu tô em você, então. Quais são algumas... Tem como falar algumas receitas ou ingredientes favoritos que você considera reconfortantes ou curativos? Os chás! Vamos falar um pouquinho dos chás terapêuticos, da aromaterapia, que chá é conforto.
Principalmente agora que a gente começa nesse tempinho mais... Apesar que aqui no interior de Não faz de São muito, José do Preto, né? gente, não tem muito, é muito isso. Mas o se acolher, né? O acolhimento que esse chá... A gente teve agora, essas semanas atrás, a constelação assistida com cavalos. E a gente tinha o chá ali que trazia todo esse conforto, esse acolhimento. No projeto das meninas aqui, nós vamos ter também um momento terapêutico com chás. Um chá que vai trabalhar esse sagrado feminino, que vai trazer todo o cardápio que eu coloco nos eventos. Não são banquetes, não é buffet. É cardápios com consciência. Então, com certeza, vem um chá aí pro feminino. A gente vai trabalhar, eu vou trabalhar muito a romã, que romã, ao contrário, é amor. Romã, amor. Nossa, Amor cebola, próprio. flor, romã. Ai, gente, vamos fazer uma... Não, até o final desse episódio a gente vai ver tudo que vai ter que estar na mesa no próximo. Olha, vem muitos momentos que cozinhar também é uma alquimia, o fogo, né? O mexer a panela, tudo isso é sagrado. E as mulheres estão perdendo também isso, porque a vida, como a Aline estava falando, a gente não tem mais tempo de se conectar. E eu quero passar isso, né? Que a gente não pode perder essa essência do feminino. Então, vou estar trazendo aí uns chás terapêuticos, um cardápio bem especial, aconchegante e confortante para quem estiver nesse momento com a gente. Agora eu fiquei com vontade de comer romã. Vocês param de falar. Bom, eu tô até com medo de ficar perguntando e começar a sair mais coisas aqui. Vai ser, então, um evento na primeira quinzena de junho. A gente vai falar mais sobre esse evento, mas primeiro eu vou dar umas investigadas em vocês, para vocês passarem o que vai ter realmente nisso. Apesar que, crianças, é o seguinte, vocês podem assistir o episódio das duas, vai estar linkado aqui. Então, vocês querem saber mais coisas também sobre as meninas, sobre o que elas passaram aqui no Rota Espiritual, já assiste lá, tá linkado neste episódio. Tá bom? Oh, e elas são maravilhosas, sem contar que são maravilhosas, né? A Priscila ainda vai vir, tá? Ainda a gente vai fazer um só pra ela aqui. Tô chegando. Tá chegando. Aí você traz a romã, cebola, traz a comida também afetiva, fica com vontade de comer. Avisa quando você vai gravar, que a gente fica nos bastidores, tá bom, gente? Olha, e o ambiente, aproveitando, o ambiente aqui, olha... Eu acho que eu cozinharia pela causa do seu podcast. Nossa, gente! Meu Deus do fila céu! Cozinha. Olha que a gente tem... Que espaço, hein? Tem espaço bom pra você cozinhar, né? É isso. Eu já vejo isso. Ó, nossa, Olha. calma, vamos entrar em detalhe. Só que tem que ter a cebola, a romã, você inventa. Cardápio exclusivo pra você. Se vira. Ao vivo. Ao cozinhar vivo. ao Nossa! vivo? Você quer fazer um ao vivo? Cozinhar ao vivo? Será? Gente, é sério, a gente pode pensar nisso. Já pensou? Pronto. Nossa, tá pronto. já pensou, já decidiu. Vou até colocar no geral aqui, Já, gente. Vamos já, pensar vamos. nisso, fazer um pra DLG sobre esse... Verdade. Vamos fazer uma Olha. outra coisa. Nasceu. Olha as ideias. Já Não, eu sou já dessas. vai trocando. Olha lá, eu sou dessas que eu faço negócio. Na hora que as pessoas estão falando no outro podcast, no Tagarelante, as pessoas vão falando que é um pouco mais de rock, assim, uma comédia. A pessoa vai falando a frase e fala assim, nossa, já deu certo um corte aqui. Eu sou dessas que eu vou bolando na hora. É o seguinte, o evento vai ser primeira quinzena de junho. Correto. Exatamente. Provavelmente. Exatamente. Em Monte Aprazível. Em Monte Aprazível, que aliás é perto. Não adianta falar que é longe, é perto. Existe um GPS no celular de todo mundo. E tem também alojamento para quem vir de fora quiser ficar. Olha, ficar sensacional. A gente vai descobrir no mais próprio coisas. lugar ali tem alojamento, tem. A gente depois vai falar tudinho sobre isso. Olha só, então tem toda uma estrutura. Tem toda uma tem tudo estrutura para quem vem de isso. fora. Pra quem vem de fora. Sim. Mas aí, deixa eu só entender agora rapidinho. Vai ter essa parte do afetivo, da comida. Eu já até saí das perguntas aqui, eu já tô indo pra outros cantos. Já tô indo pra outros cantos. Manda bala. E vai ter a outra parte de vocês, do trabalho Sim, de vocês. sim. Vou perguntar se vocês topam. Uhum. Teria como, pro pessoal ficar mais atiçado, com mais vontade, dar um spoilerzinho, a gente fazer um outro episódio para próximo até, para maio,
Aí você traz alguma coisa. Aí você traz a cebola, a romanha e a rosa. E alguma coisa assim, você mostra alguma coisa sobre a sua parte e você mostra. Você acha que dá pra gente fazer um episódio rapidinho sobre isso, só para as pessoas ficarem com mais vontade ainda? A gente consegue. Certeza. Sim, a gente consegue colocar e já traz esse episódio com um spoiler. Exatamente. Né, dos movimentos, porque assim, como a fisioterapia, né? Eu olho o físico, eu olho o movimento. Então, trazer esse afeto, né? Ser perto do Dia dos Namorados, normalmente a gente espera o afeto do outro. Uhum. Mas o seu corpo muitas vezes espera o afeto, o seu toque. Então, o seu movimento com ele, né? Então, a gente consegue sim fazer uma automassagem, a respiração, esse conectar, né? Esse movimentar. Então, por isso que vai ser num lugar realmente que tem um gramado com muitas árvores, um lugar muito acolhedor para trazer esse sentir. Então, os movimentos, quando a gente fala em fisioterapia, né, muito interessante, por isso do sistêmico e do integrativo, o que você pensa, Vanessa? Fisioterapia. Você estava falando do seu tornozelo. A última vez que eu fiz fisioterapia foi eu rompi o ligamento, quase a romper, foi no tornozelo. Eu ficava lá 1 hora fazendo para poder melhorar. Acelera, parecia que você estava no carro. Exato, com uma fita, uma tinha luzinha, bola, tinha um laserzinho. Uma luzinha vermelha. Exatamente. Ninguém pediu para você pisar como um carimbo, né? Não, eu acho que não. Eu lembro mais de ficar deitada fazendo mais um pisar, não. Um carimbo de... Né? Então, lateralidade. Não. De você pisar, de você soltar. Então, assim, são movimentos que se você observar a criança, né? Desde o recém-nascido, o que ele faz, o primeiro movimento? Ele rola, né? Daí ele rola de barriga para baixo, ele levanta o pescoço, ele volta, ele apoia, ele rola. Daí ele começa o movimento de sentar. Daí ele senta com a perninha dobrada. Daí ele tomba para o outro lado. Esses movimentos, eles são movimentos acolhedores que vêm lá dessa inocência, vamos dizer, que o corpo ele tem ainda, desse aprendizado. Só que, ao mesmo tempo, eles são muito afetivos. E eles trazem um respeito muito grande. Porque é aquilo que vai estar disponível para você. Às vezes eu consigo esticar o braço e a outra pessoa consegue o punho, esticar e a outra pessoa vai aqui. Tá alimentado. Não, é o que seu corpo está disponível no momento. Então, são esses movimentos com automassagem, esse toque, a pessoa sentir, às vezes, movimentos, relaxar o olho. O olho, às vezes, ele está cansado, tem as telas, né? Hoje em dia, muito celular. Por quê? Tem uma musculatura, então seu olho tá aqui assim, ó, segurando. É como se você estivesse segurando um pezinho. Daí você precisa torcer o olho, fazer esses movimentos para soltar. E conforme você vai soltando, você vai respirando melhor, você vai se conectando, né, de uma maneira mais amorosa com a sua história de vida. E daí você vai o quê? Abrindo para liberar, para trabalhar essas energias, né? Que são essas densidades onde o corpo, né? A vida deixa, quando você fala em amor hoje em dia, é bobagem, né? A pessoa fazer uma serenata, né? Olha lá, ai, que idiotice. Não, é que não existe isso, mas não gente. Existe, exatamente. Até que é bonito, mas eu não vejo isso. Bobagem, entendeu? Tipo, não existe, não tem. Fica a dica, gente. Aceita serenatas. Eu tô aceitando. Exatamente. Só que assim, eu tô aceitando. Todos aceitamos. Né? Só que você tá o quê? Você tá nessa frequência do amor. E a vida, né? Esse automático do dia a dia traz o quê? Traz muitos problemas, traz um estresse, traz uma raiva. Daí você cai em densidades, que daí é com a Raquel. Depois eu já vou para a Raquel. É que você cai com essas densidades que vai desequilibrando também. Então, ele vai deixando contraído aonde que tem que soltar. Aqui na região do coração, a gente tem uma glândula emocional muito forte. Então, você massagear ela de uma maneira muito suave,
a sua respiração muda. Então, esse podcast Na já dança circular, grava. você trabalhou A dança, esse momento, né? Nessa glândula. Me Eu recordei. participei de um evento, eu fui para participar, eu ia somente dançar. Né? Eu coloquei ela para trabalhar. Não, já foi para trabalhar, já fala. E eu fiz um movimento. Foi lindo. E esse movimento, eu comecei a observar que normalmente quando eu vou atender alguém, é um dos primeiros movimentos que eu faço com a pessoa. Porque só de eu fazer aquela massagem, a respiração, É aqui. ela cai, ela relaxa. E na hora que eu relaxo, entre aspas, eu começo a desarmar mentalmente os pensamentos, porque o corpo ele começa a soltar hormônios mais prazerosos, tá? Que vai trazer esse equilíbrio. Então, a maneira que você vai respirar, né, que você traz esse acolhimento do coração para a sua respiração, é o jeito que o cérebro começa a funcionar e que as principais glândulas vão se equilibrando. E daí você trabalha essa parte, o físico, que daí você consegue expandir para o energético, tá mais preparado para receber uma energia mais pura, mais leve. Olha só, agora já vamos pra você. Já vou colocar a câmera até em você, ó. Tipo assim, ela falou a parte dela da fisioterapia. Agora você, porque vocês ainda vão voltar, que eu quero que mostre alguma coisa, porque a pessoa gosta de ver, sabe? Por favor, pode falar também. Né? Ver pra quê, né? Igual a rosa, a romã e a cebola. Vai ter que ter aqui na mesa depois, na próxima. Um chá de rosas com romã e sopas de cebola. Tô pensando. É isso. Eu dificultei a vida delas hoje. Elas, rapidinho, elas vieram aqui achando que ia fazer um podcast tão normalzinho, mas mal sabiam elas que a host seria essa maluca da Vanessa. E a gente gosta de inventar moda, né? Mas esse inventar moda que é o legal. Vai, por favor. O bom é assim, o bom é o improviso. É, mas essa é a parte mais legal. Essa é a parte que o pessoal adora. Bom, a parte energética, ela é uma parte sutil, né? A gente vai trabalhar com o invisível, com aquilo que não é palpável. A gente não vê, a gente não consegue pegar, mas a gente consegue sentir, a gente percebe, né? E nós temos os nossos corpos sutis ao nosso redor, né? Como se fossem várias camadas da aura também, né? E tudo fica registrado aqui, além do campo sistêmico, claro. E a gente escolheu um lugar de natureza justamente por causa disso, porque isso ajuda a trazer um equilíbrio maior, porque a energia da mãe natureza, ela não tem força maior desse plano físico que a gente tá, não existe força maior do que a força da mãe terra, não tem. Então, um lugar onde você consegue se conectar com Gaia e a terra, a água, o fogo, as árvores, eu arrepiei. Eu também. Na hora que ela colocou a mão aqui. Cara, na hora que ela falou Gaia, Olha aqui. Meu Deus! Pena que ninguém tá vendo. Eu preciso dizer, gente. veio um Gaia tão Nossa, Gaia. profundo. Ela colocou a mão aqui na hora, assim. Coloquei a mão no coração. E tem árvores enormes lá, árvores centenárias, ancestrais. Eu que vou dar tem- umas investigadas que nesse tem depois, raízes, gente. assim, gigantescas, sabe? A gente vai... Eu vou dar mais um pequeno spoiler. Dá um spoiler, dá um spoiler. Pequeno spoiler. A gente vai fazer um movimento ao redor dessas árvores. Porque... Juntar a energia dela. E juntar a energia delas. Porque quando você consegue... Você já abraçou uma árvore? Já, mas faz muito tempo. Ai, abraça. Abraçamos hoje. Abraça. Ah. Essa árvore centenária, ela é enorme de grande, muito grande. As raízes dela são enormes, é quase da nossa altura. Então, assim, você chegar e abraçar uma árvore Isso lá dessa, no lugar? lá Lá no no local do evento. evento. Já tô com outras ideias. Lá. Então, Local a do gente evento. escolheu justamente um lugar de natureza, porque a gente vai trabalhar com liberações físicas, né? Que a doutora Aline vai conduzir. A pessoa vai expandir ali aquela energia ancestral do ambiente que a gente vai estar, mais o campo, que com certeza vai estar aberto, e toda essa energia, mais os cristais que eu vou estar trabalhando, mais a cromoterapia também que vai estar presente lá, para poder fazer o alinhamento dos chakras, e mais a simbologia sagrada dos pleiadianos, que eu também vou levar, porque eles estão comigo o tempo todo, não tem como... Gente, não Não tem como adianta. separar. Não tem. Manda não esse convite tem. pra minha mãe, por favor, que ela Não tá tem, louca eu pra vou ir. levar. E essa simbologia
sagrada, ela também trabalha, temos vários símbolos pleiadianos que a gente consegue trabalhar questões específicas do corpo físico, por exemplo, né? Então ela vai estar fazendo as liberações e aí depois o que eu vou ativar, né, nessa outra parte da vivência vai se conectar e ressoar diretamente com as liberações que ela fez. Então é tudo um conjunto e estar ali sentindo a energia da natureza, isso vai fazer um boom tão grande que a pessoa vai conseguir perceber o que é necessário, o que for permitido ali naquele momento. Ela vai conseguir se acolher, porque isso é importante. O intuito é levar para a pessoa, para as mulheres no caso, né? O que é prioridade na sua vida? Uhum. O outro pode ser prioridade, mas o que vem antes do outro? Exatamente. Você mesma. A gente tem que ter essa consciência. E eu sei que vai ter gente que vai ouvir o que eu vou falar agora, vai achar que é um absurdo, principalmente quem é mãe. Mas quem é mãe, eu sei porque eu sou. Eu já vivi, eu já estive nesse lugar. A gente prioriza os filhos sempre. Só que chega um momento que a gente precisa priorizar nós mesmas. Máscara de oxigênio, quando a gente tá no avião, primeiro é na gente, depois é no filho. Perguntaram isso pra mim uma vez. Você coloca em quem? Eu falei, na minha filha. Não, você vai morrer, coloca em você. Se você não tiver Depois você cuida dela. se você não tiver pronto, como é que você vai cuidar do seu filho? Exatamente. Então essa é uma consciência que a gente quer levar também para quem estiver participando dessa vivência, porque é muito importante, gente. E a gente não está falando de crença, porque tem gente que já tive essa fala. Sim. Mas em primeiro lugar está Deus. Ok, Deus pode estar em primeiro lugar, porque Deus também é uma força suprema maior, que não existe nada maior do que Ele. Aqui na Terra nós temos a Mãe Natureza, que não existe força maior do que ela. Mas quem está abaixo dele é a gente, é você. Depois vem os filhos, depois vem os pais, depois vem o outro e a outra e a outra. Sim. Então essa consciência é muito importante. A gente deixar de querer agradar todo mundo. O dizer não... Nossa, demorei pra aprender. É libertador, até hoje tá liberdade. É liberdade. Dizer não é liberdade. Não se importar com a opinião do outro é libertador. Porque a gente fica tentando agradar, por quê? Porque vai se preocupar. O que o outro vai falar? O que o outro vai pensar? O que o outro não sei o quê. Eu passo muito isso lá na Casa Rosa, porque eu sou meio que a pioneira. Alguns eventos que eu trago para Monte Aprazível, a primeira dança circular, né? Nunca se tinha ouvido falar, então as pessoas, o que é isso? A primeira constelação assistida com cavalos. Agora, o primeiro evento que a gente vai trabalhar todas essas questões maravilhosas do completo, né? Do ser humano integral. Então, muitas pessoas às vezes falam, nossa, mas o que é? O que ela faz? E vem essa questão mas eu não posso negar, porque é uma conexão muito forte. E é uma honra. Vocês depositarem essa confiança. E a gente tá organizando isso com muito amor. Muito amor. A honra é toda e nossa. Vocês me ajudaram muito a olhar pra mim. Eu começo a olhar pra Aline e eu começo a lembrar daquela mulher que me encontrou. Se você permitir. Conta. Ela me encontrou numa situação que quem me viu há um ano atrás, em maio, exatamente em maio do ano passado, e me vê hoje, não consegue nem acreditar. Mas tudo isso na minha vida começou porque eu tive que olhar pra dentro. E olhar pra dentro não é fácil. E a Aline, ela viu a minha expressão do meu corpo, ela passou por mim assim, ela viu a expressão do meu corpo e ela parou, olhou pra mim e falou, você tá bem? E muitas vezes a gente não olha para as pessoas que estão em volta da gente e pergunta, você tá bem? E muitas vezes a gente responde no automático, tô. E eu consegui olhar pra ela e falar assim, não tô. Não tô bem. Porque quantas vezes a gente mascara os nossos sentimentos? Então, a gente tem que estar pronto para olhar para dentro e entender que quando a gente tá bem, a gente tem que falar que tá bem. E quando a gente não tá bem, eu tive que aprender a levantar a mão e pedir ajuda. Porque eu era muito orgulhosa também. Então, receber ajuda era algo... Eu não gostava de incomodar as pessoas. Tanto é que o dia que ela me abordou,
eu falei, nossa, mas não vou te incomodar, não vou te atrapalhar. Ela falou, vem cá, mulher. E agora você conta um pouquinho do que você fez Vem cá. comigo. E é interessante. E é interessante que eu enxerguei em você, na realidade, a dor que eu estava sentindo. Poxa! Você falando agora, porque eu também não estava num momento muito bom, né? Não estava. A Aline, de quando eu te abordei para hoje, são pessoas completamente diferentes. Então, muito provavelmente, a dor, só que a sua era física, a minha era emocional. Poxa. E, com certeza, o ressoar do nosso coração ali refletiu. Eu falei, cara, ela tá sofrendo, né? Então, eu passei, ela tava num pilar, assim, encostada, parada, nem respirava, assim. Se caísse a máscara do oxigênio no avião, ela ia ficar caída. Eu ia ficar sem pôr. Ela ia ficar sem pôr. Eu passei, porque era um movimento que estava acontecendo, eu dei um passo e voltei e olhei para ela, né? Eu olhei assim, falei, você tá com dor, né? Você tá bem. Você não tá, como que... Ela, não. E com a mão aqui, assim, né? Então, o corpo fala. Ela não tava, ela tava com a mão nas costas, né? Ela falou, nossa, minhas costas estão doendo, só tô um pouco aqui, já já melhora. Eu falei, não, você não quer, né? Subir, você consegue subir escada, né? E ela tava ali num processo que, para muitos, ela ia ficar acamada. E eu falei, sobe a escada. E que não eram 2 degraus, eram alguns. Você consegue? Eu falei, vamos devagar, né? Subi a escada. Daí... eu falei, olha, vai na maca. Eu falei, não, ela vai no chão. Ela me pôs no chão. Ela falou, você consegue? Eu falei, consigo. Ela falou, você consegue no chão? Falei, você me ajuda? Eu falei, Ela falou, eu te ajudo. lógico. Te ajudo. Vamos pro chão. Acolhimento. Porque eu gosto de trabalhar no chão, né? Eu tenho a minha maca, tá no carro, carrego Por sinal, na agora. vivência, nós vamos pro chão, viu, meninas? Nós vamos pro chão. Nós vamos Já pro chão. avisada, é no É chão. Chão. E daí eu falei, vamos pro chão? Vamos. Daí eu fui. Só que... ali eu falei, você vai fazer tal coisa. Então, assim, eu coloquei ela em movimento. Um movimento que eu tinha perdido. Saber em movimentos. Daí eu coloquei a mão na região da coluna dela. Falei, você vai soltar o peso da sua mão e eu vou tocar de uma maneira leve. Eu falei, não vai doer, né? E eu fiz ali e foi muito rápido. Porque não foi uma sessão de Minhas terapia, lágrimas só escorriam, só. né? Não foi uma sessão de terapia. Eu falei, não vai doer, né? Só vai soltar, movimenta para um lado, para o outro, tudo. Foram o quê? Uns 15 minutos? 15 minutos. Né? Uns 15 minutos. Eu falei, agora devagar você vai sentar. Ela sentou, ficou em pé. Sente o seu corpo. Então, todos esses movimentos vão ter na vivência. Porque quando a gente está deitado no chão, a gente recebe essa força de Gaia muito forte, né? E você deitar ainda de barriga para baixo, ela vem muito forte. Na realidade, você já está recebendo um nutriente através do seu umbigo, né? Conexão mãe-filho. E daí a gente fez esse movimento, ela ficou em pé e ali a gente não se viu, eu acho, depois. Depois não. Depois a gente não se viu, mas daí eu seguia ela, comecei a seguir e tal, né? Entender. A gente voltou a se falar exatamente porque ela fez esse movimento de dança circular. Que eu estava fazendo dança circular em São José do Rio Preto, né? E o grupo tinha encerrado. Eu falei, puxa vida, eu vou lá dançar. Exatamente. Eu falei, eu vou lá dançar. E eu mandei para ela, eu falei, aqui, dá para ir? Ela, lógico que dá para ir. Vem, né? E daí eu fui e eu tenho gravado nos meus destaques o stories dela. Eu também tenho uns reels lá, lindos. Nossa, Né? Onde ela fala que com o toque, e realmente eu não tinha a noção. E às vezes quando a gente se pega assim, tipo, meio com a energia querendo cair, você fala, é por causa disso. É esse tipo de toque, é ensinar a pessoa a se tocar, né? Daí ela falou um toque, por quê? No hospital, ele não acolhe. Você faz trabalho em hospital. Eu fiquei num dos maiores hospitais de São Paulo por 8 anos. Hospital público, né? E muito provavelmente eu saí muito mal, né? Com um estado de depressão muito forte, porque eu já... talvez eu entendia esse movimento e eu não conseguia verbalizar, eu não conseguia colocar para fora.
E hoje eu vejo, a gente encontra barreiras, né? Como a Raquel falou, eu vou falar algumas coisas aqui, todo mundo vai dar risada. Meu, dê risada. Porque hoje as pessoas falam para mim, não, mas eu preciso de um fisioterapeuta só. E eu vi um Reels de uma fisioterapeuta, hoje, assim, uma das maiores especialistas, e que ela fala, para ir pro fácil, todo mundo vai. Mas na hora que você escolhe o difícil, e eu me recordo que um dia eu peguei, né, nunca peçam para Deus, porque Ele te dá. Eu falei assim, sabe aqueles que as pessoas têm dificuldade em resolver? Eu falei, é essa pessoa que eu quero atender. É essa pessoa que eu quero pôr a mão, né? E daí ali, a Priscila, num stories que gravou e falou, né, que com o toque eu quebrei todo um padrão de dor que muitos e muitos profissionais da saúde, né, colocaram nela, e provavelmente ia ser um bloqueio que dificilmente hoje ela estaria com essa leveza, com essa mulher que vocês estão vendo aí. E isso é muito forte. É muito forte, a gente não consegue. Eu tenho um canal no YouTube, né, e às vezes aparece 99%, né, das dores crônicas hoje são em mulheres. Isso são estudos, né, exatamente por causa desse peso. Então, eu pedi ajuda. A gente estava num lugar onde eu cheguei e eu pedi ajuda. E você precisa desarmar. Desarmar. Né? E esse desarmar, como assim? Você tem que ser forte, né? Eu já tive que brigar, entre aspas, e eu estava fazendo essa conexão comigo no meu nascimento, porque eu quase morri no meu nascimento. Então, assim, tipo, tem que ser árduo. Eu falei, não tem que ser árduo. Porque eu escolhi... guerreira é a Xena. Eu não gosto que me chamem de guerreira. Guerreira... Os mais novos não sabem quem que é a Xena. Era um episódio lá, Guerreira, que tinha, né? Eu falo, Guerreira, a gente tem que parar com esses títulos. Porque pesam. Dói. Sim. Dói muito. Sim. Né? Aquele negócio que... Quantas e quantas, né? Vocês todas são mães aqui. Quantas vezes vocês não choraram embaixo de um chuveiro? Porque o filho não podia ver você chorar. Nossa, porque você até tem hoje. Que ser forte. Tem que ser forte o tempo todo. E na realidade, você precisa só... Tipo, simplesmente, eu tô chorando. Deixa eu chorar, né? E a criança, ela entende. Cara, a criança, ela sente, ela sabe. Ela sente, ela sabe, ela só chega. Você trabalha com crianças. Você sabe que quando você tá legal, quando você tá bem, flui. Eu trabalhei com criança há 4 anos. Quando você não tá, eles te chegam em você de uma maneira muito diferente. Muito diferente. Né? E a gente não precisa se esconder. Não precisa se esconder. E o mais bonito que eu vejo é porque são mulheres que estão à frente aí, que não tem concorrência. Que é um outro grande dificuldade que o público feminino tem. Né? De concorrer uma com a outra, não tem uma união, né? Eu falo que a amizade entre homens é bem diferente. Uhum. Eles têm um certo, como que eu digo? Um respeito, né? Eles são fechados entre eles, né? Uma lealdade, sim. Algo assim. E o feminino, muitas vezes, está muito machucado de disputas. E é tão lindo quando a gente vê aqui que uma dá o espaço da outra, uma colabora com a outra. E a gente também tem que falar um pouquinho dessa parte do feminino que sempre tá na concorrência, na disputa, esses títulos de guerreira, e esse acolher. Quando uma acolhe a outra, a Aline me acolheu, a Raquel me acolheu, eu acolho as pessoas. Então... Você nos acolheu. Então, estou sendo acolhida aqui agora. Estamos sendo acolhidas aqui. E é esse olhar diferenciado que a gente quer olhar para cada um. A gente não preza números de inscrições. Não é um evento grande. A gente não quer 50, 60 pessoas. Não é sobre isso. Os movimentos que a Casa Rosa vem. Né? É algo intimista. É algo para que a gente olhe no olho de cada um. Do mesmo jeito que eu fui olhada. E que a gente sinta a individualidade. Cada ser é único. Né? A minha dor, ela é minha. A outra. E não existe um termômetro. Porque muitas vezes a gente vai conversar com alguém e vira aquela disputa. Se você fala, eu operei a coluna. Eu operei a coluna, o dedão e o coração. Né? Então, é o olhar
para cada indivíduo único, exclusivo como ele é. Então, vai ser lindo demais. Sim. E é uma satisfação demais estar com vocês nessa missão. É uma Uma missão. honra. Uma missão de alma. É uma missão. Uma missão de alma. Gente, Com na hora certeza. que acabar isso aqui, eu vou pedir pra elas fazer um negócio em mim, uma terapia. Elas vão sair daqui amanhã. Tô falando, gente. Eu falei pra elas, gente, se souber, na hora que elas chegarem, se souber tudo que tô passando, vocês vão... Vamos pro chão. Tem uma semana pra eu falar, tem tanta coisa pra falar. Então vamos, já que cada uma falou um pouquinho do que vai ser trabalhado lá, e a parte da comida, que me interessou muito também. Ó, eu quero saber como que vai ser o evento. Tem um nome, agora você tinha me mandado umas perguntas, eu quero assim, que vocês podem resumir toda essa parte do evento. Local, como é que é, quantos dias, eu quero saber tudo, tem o nome do evento, como que funciona. Esse nome eu passo a bola aqui para elas, esse pra- nome é maravilhoso. Então vamos lá na Aline, fala aí, Aline. Não, esse nome é uma imersão que chama Ouse Ser Você, né? E, bom, a própria expressão já fala, só que ela tem um diferencial, né? Esse ser, ele tem um H no final. E exatamente por causa do humano, né? Nós estamos aqui falando que esse corpo físico, né, é o nosso lado humano, que vai conversando, que quer... Na realidade, ele interpreta, né? Ele é um tradutor desses sutis que a Raquel trouxe, né? Desses invisíveis. E eles estão ali ajustando, que são eles que vão te ajudar a curar. Então, o evento é uma imersão chamada Ouse Ser Você. A edição chama-se Semente Feminina, tá? Exatamente para a gente acolher essa essência e fazer com que a mulher olhe essa semente divina que, quando a gente nasce, Deus dá pra gente, né? Já que Deus vem acima de tudo, ok. Então ele vem, só que ele fala assim pra você: eu tô te dando o meu bem mais precioso, que somos nós, né? Então é essa semente que precisa ser acolhida, olhada com amor, com respeito, com compaixão, né? Sem julgamentos, e olhar toda essa história que existe, né, dessa semente, para ela agora germinar e respirar de uma maneira diferente. De uma maneira leve, né? E por que a natureza também? Já aproveita que você tá. Porque a energia da mãe natureza, ela é uma energia de... não só de limpeza, que ajuda a gente a limpar e liberar muita coisa, mas ela é uma energia de aterramento também. Porque a gente precisa se aterrar, né? Quando a gente está num estado depressivo, a gente está presa no passado. Às vezes, por situações inconscientes, né? Às vezes não. O inconsciente é aquilo que a gente não tem lembrança, e o consciente é aquilo que a gente tem. Mas a gente fica presa lá no passado. Isso leva a gente a um estado depressivo, melancólico, triste, angustiado e tudo mais. E quando a gente começa a visualizar um futuro e começar no desespero, querer fazer e entrar no automático e fica aquela ansiedade, aquele desespero, a gente fica preso lá num futuro que ainda não existe. Para a gente começar a construir esse futuro, tem que focar no presente. Então, a energia da natureza, ela traz uma limpeza, porque ajuda a gente, né? Você abraçar uma árvore, você limpa teu campo, você colocar o pé no chão, na terra, na grama, limpa também a energia, você solta a energia. E ela traz você pro aqui e pro agora. A gente precisa do aqui e do agora para poder trabalhar. Então, ali vai ter que ter um estado de presença muito grande. E a natureza trabalha dessa forma, né? Então, para você conseguir aproveitar todos os momentos da vivência, você precisa se permitir estar no aqui e no agora. E aproveitar a energia que vai estar sendo disponibilizada ali. Nós vamos estar trabalhando. A energia que está ali é de graça. A Gaia, ela não pede nada em troca. Ela pede só respeito, o que muita gente não tem, né? Mas a única coisa que ela pede é respeito, é reverência. Eu reverencio muito qualquer lugar de natureza, né? Então, a energia da natureza vai ajudar nisso, na limpeza,
de campo, né? Porque a gente vai fazer essa limpeza energética, essa desconexão com a densidade, né? Como se fosse um divórcio energético mesmo, daquilo que está atrapalhando. Porque tudo que é denso vai bloqueando o nosso campo, vai impregnando, vai ficando pesado ali. Então a gente precisa cortar isso, desconectar. Então Gaia ajuda nessa limpeza e Gaia ajuda no aterramento também, ó. É agora, é pro agora que você tem que olhar. É o presente que você pode mudar para poder se desvincular do passado e se conectar com o futuro. Mas é no presente que você vai começar a construir isso. Então ali a pessoa vai precisar se permitir estar presente ali para poder vivenciar isso de uma forma mais genuína. Expectativas? Grandes. E a gente vai regando essa semente, né? A gente vai regando essa semente com muito amor, com muito carinho. E pode falar um pouquinho do local? Eu quero que vocês falem tudo, que vocês poderem falar, dar uns Vou falar spoilers. da parte Porque depois vocês vão ter que voltar com comida, com Tameana, com Severino, vai ter que voltar com tudo aqui. Se precisar, ó, com ET. Se precisar, por acaso, quando vocês voltarem de uma cobaia, pra comida, pra também. Eu me candidato! Eu fico aqui, vocês podem fazer o que quiser, já até mostra pro pessoal. O pessoal fala assim: nossa, olha, a Vanessa melhorou. Você vai vivenciar uma prática terapêutica ao vivo, então. Gente, eu tô precisando, você não faz ideia. Não, eu vou fazer melhor. É desesperador, sério. Eu vou fazer melhor. Ai, meu Deus do céu. Não, depois do teste de som dela, eu tenho até medo do que ela vai falar. Depois elas vão postar pra vocês saberem o que eu tô falando, viu? Fica a hashtag, fica a dica. Eu vou fazer melhor. Eu vou te colocar aqui agora, ai, meu Deus, em público. Ah, meu E eu não aceito, não. Ixi, quem foi? Você é a nossa convidada de honra do nosso evento. Meu Deus! Tem que colocar no geral aqui, meu Deus! Convidada, a primeira inscrição é sua. É a sua. Nossa, se vira! Já se vira! está inscrita. Só vai. Você viu que ela falou assim: ô, Vó, mas você fica falando as coisas, você nem agenda tem. Eu falei: não tem agenda, gente, tá complicado, minha agenda. Vai ter que acabou de arrumar espaço pra participar. Eu fui intimada. Foi intimada. Meu Deus do céu, que dia que vai ser esse negócio? Vou ter que olhar a agenda aqui. Que dia que vai ser? Obrigada, nossa. A gente ainda não sabe ainda a data, meu Deus. A data, meu Deus, eu já tô ficando louca aqui. ela tá prevista pro dia... Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Porque que a gente não tá colocando a data fixa. Porque é um local da natureza. E em breve a gente vai estar aí fechando. Mas a probabilidade é do dia 7 de junho. É o mês do meu aniversário. Dia 7 de junho, um mês que inicia-se também o inverno, né? E é uma nova estação que a gente fica tão introspectivo pra dentro, né? Que as seivas das flores, das árvores se recolhem, então é tempo de olhar pra dentro. E esse evento acontece na cidade de Monte Aprazível. A Casa Rosa tá aí como organizadora e parceira desse momento. E acontece na localização do CPP, onde a gente tem toda uma estrutura física para que aconteça esses momentos de alta conexão com a natureza. E também um espaço físico para que acolha pessoas que querem vir de cidade de fora. Que legal. Ali dentro tem um hotel. Então, a Casa Rosa, depois a gente vai deixar o link, tudo certinho para as pessoas entrarem em contato. Sou eu que falo com 1 a 1. Lembra que eu falei lá do individual? Então, eu que faço esse acolhimento. Eu escuto áudios de 5 minutos e mando podcast de 10 para as pessoas. Ai, adoro isso, gente. Eu não sei se é porque eu faço, eu adoro. Eu mando as pessoas falando, vixe, é um podcast. Tá. O detalhe, você recebe da amiga, né? Ela tá ali falando, ela tá ali. Você percebe que ela tá falando e tá na faxina e tá falando, de repente ela fala: meu Deus, 10 minutos. E finaliza o podcast e você fala. É uma das coisas é uma das coisas dos eventos que eu mais amo fazer, que é essa conexão da pessoa que chega pra começar a sentir o que cada um... Porque não adianta eu copiar e colar um texto pra cada um ali. A gente coloca, lógico, as informações básicas pra cada um. Mas eu preciso saber de onde essa pessoa tá vindo, se ela tá vindo sozinha. Eu cuido, se tá chegando. Mando localização. Você pegou a localização? Você chegou? Você quer que te busca no trevo? Então, assim, é o que eu mais amo fazer, esse acolhimento dos eventos. Personalizado. Então, pode mandar áudio que eu escuto, e eu escuto no 1.
também. Detalhe! Boa. Hashtag fica a dica. Boa. Eu escuto no... Você acredita que eu escuto no 1 também? A pessoa pode mandar 20 minutos. Eu não consigo colocar mais. Você sabe Eu por coloco quê? no 1 Gente, eu acho que é uma falta de consideração você colocar mais. Falta de consideração. Eu não sei se é a minha eu opinião. vou dizer uma coisa pra você, que muitas falhas na nossa vida começam até pela comunicação. Porque o mundo tá tão acelerado e tão maluco. Eu já escutei, se tivesse velocidade 10, igual a dança do Creu. Há uns tempos atrás eu colocaria. E o que acontece? Muitas vezes você não tá sentindo nem o tom de voz do que o outro tá falando. E às vezes você vai colocar na sua cabeça que o outro tá gritando, que o outro tá nervoso, que o outro tá estressado, que o outro tá... Porque você acelerou aquele áudio. Você não tá nem sentindo. Então, às vezes, muitos problemas na nossa vida começam até na comunicação. Uhum. Então, eu sou essa que eu vou estar te escutando no 1, com toda a calma do mundo. E provavelmente eu vou te mandar aí um podcast de 10 minutos te falando desse evento, porque eu falo calma com o coração, porque é lindo de sentir esse momento que está sendo criado. Meu Deus do céu, já é uma das minhas. Vamos tomar café. Tira elas me esnobaram. Vamos tomar café nós Pronto, aqui. isso vai ficar registrado. Vai, eu sou aquela ficar pessoa. Tem mais coisas para falar do evento ou a gente deixa pro segundo programa? Não, vou falar mais um pouquinho Pode desse falar, evento, vamos né? lá. Então, para quem tá vindo de fora, tem uma estrutura de hotel para ficar. Quantos dias? É um dia. É um dia. É um dia. Inicia-se a chegada às 14 horas e o término previsto para as Não tem hora. 20, mas eu acredito que 21. A partir porque- das 13h30 a gente já A tá gente fazendo vai iniciar o acolhimento às 14, né? Para quem tá chegando. Aham. Esse acolhimento, o nome de cada um, pra gente conversar com essas pessoas olho no olho, nome no nome. Apresentação, né? Novamente. E depois elas começam o movimento, a gente faz uma pausa Uhum. ali para um momento de hidratação, de comes ali, né? Lembrando que, eu disse, não é um buffet, são comidas afetivas. Uhum. Depois volta-se para o movimento e a gente vai estar pegando o pôr do sol. As meninas vão trabalhar Sim. lindamente, que esse local, ele é próximo à represa ali de Monte Aprazível, a represa Lavínia Lucchesi, conhecida como Represa dos Sonhos, que é um local muito especial na nossa cidade. Então vai pegar aquele pôr do sol ali, onde elas vão estar trabalhando. Vai ter... será que eu posso falar isso? Ai, não sei. Será que eu posso falar? Que a gente vai ter uns efeitos especiais. Ai, ali. meu Deus do céu. A gente Naturais. vai ter uns efeitos especiais naturais. Realmente ficou uma coisa vaga, assim. Valeu o spoiler, valeu o spoiler. E depois esse encerramento aí, que é pra cada um tá se nutrindo, Uhum. depois de tanta liberação, de tanta cura, tá se nutrindo, e depois a nossa despedida, que é a pior parte que tem, porque depois a gente fica saudade, querendo mais. Olha, a hashtag fica a dica, de Exatamente. repente faz um outro já, né? Agora no segundo semestre. Com certeza. Com certeza. E esse Vem muitos evento, movimentos. Vanessa, ele é certeza. todo realmente pensado até em relação à lua, em relação ao local, todo esse movimento, Foi feito né? toda uma pesquisa para poder marcar Exatamente, isso tudo, né? todas essas influências, porque realmente, né? Falar, não influencia. Né? Vira e mexe, a maré, Uhum. olha só, A olhar gente o sabe litoral, que a gente sim, né? sabe, né, como que é. E isso influencia na gente. Né? Duvido que alguma mulher corta o cabelo na lua minguante. Minha amiga, olha pra mim. Às vezes precisa, né? É uma juba de leão. Não, filha, olha que a grande maioria que nem eu, é da crescente para mais. Mas brincadeiras à parte, Mais. né? A influência da lua, eu que sou do signo de câncer, né? Que a gente tem a lua aí presente na nossa vida. A lua interfere nas águas, nas marés, nos rios, Sim. nos plantios. Então, já que estamos falando de semente, né? Então a lua com certeza influencia nesses novos brotos que até florescer a nossa vida. E quem quiser fazer a inscrição, como funciona, quem procura, onde Diretamente vai, por favor. Essa parte burocrática É qualquer, é a Aline? também é minha. É com você? Não, é Isso, é lá. com a Casa Rosa. Ali a gente vai deixar o WhatsApp. A gente sempre trabalhando nos nossos Instagrams, né? Sempre tudo vai ser colocado na collab com as meninas, que a gente não vai criar um Instagram só pro evento, Uhum. né? Então,
agregando as profissionais aí, juntamente com o Instagram da Casa Rosa, com H, igual o nosso evento tem um H. O H. E ali a gente vai deixar o link para cair no nosso WhatsApp ou no direct, mas as inscrições vão ser feitas no WhatsApp comigo, tá? Você vai falar diretamente aqui com essa pessoa. Quer já deixar? Vamos deixar. O arroba da Casa Rosa é @acasarosa, com H. Tem o link na bio, mas o número do WhatsApp também é 17 981 27 4452. É ali que você vai falar diretamente comigo. Já quer também deixar os de vocês? Sim, as já deixa redes os arrobas. sociais de todo Já mundo? Pode. Por favor, Raquel. Bom, o meu Instagram é @raquel.terapeuta. O meu nome ele escreve diferente, é com CH, então é RACHEL.terapeuta. Esse é o meu Instagram. E lá no Instagram tem um link na bio que vai direto pro meu WhatsApp, mas o meu WhatsApp é o 17 981 62 4602. Então, tanto pelo Instagram, no direct, ou no meu WhatsApp também, vocês conseguem ter contato comigo. Aline. E o meu é Aline Chiari, CHIARI, e o tracinho, esqueci o nome do underline. Eu sempre esqueço o nome do tracinho. Agora vai ser É Aline underline. Chiari underline. E lá também tem um link do WhatsApp para vocês conversarem comigo. O meu WhatsApp é diferente do delas, tá? Porque é 16 98104 6690. Quer falar mais alguma coisa sobre o evento? Eu quero falar sobre o público, né? Que às vezes vai perguntar que idade que pode estar participando. De 18 a... Até... Minha mãe de 87 constelou. Quem sabe ela vai. Não, Não tem restrição. A restrição Não. seria maior de 18 Não tem anos. Não tem restrição. restrição nenhuma, nem de idade. É público feminino, que a gente vai estar falando realmente do feminino. E pessoas com deficiência, com qualquer comorbidade, só falar com a gente, tá? Que todo mundo é acolhido, há uma inclusão. Sim. Uhum. Então, se você tem uma questão aí do seu corpo, como eu já participei de eventos de andador, depois de bengala. E a bengala era de oncinha, bem. Que chique! Eu ia para os eventos de bengalinha ali, mas não deixei de fazer os movimentos. Então, se você falar, mas eu tenho andador, eu tenho um problema na perna, como é que eu faço? Eu não aguento ficar muito tempo sentada. Fala comigo, que é igual eu disse. É um individual para cada um. E a gente coloca todo mundo com muito carinho. Gente, igual eu já vai. recebi, eu quero proporcionar. Precisa levar alguma coisa Nós vamos, Nós vamos pedir. né? Exatamente, a gente estava conversando, para a pessoa levar alguma manta, né? Um travesseiro, uma almofada, algo realmente acolhedor. Uhum. Né? Porque como é perto da represa, perto da água, vai ser em junho, tudo, Sim. no final da tarde. Então, para acolher, Uhum. então levar uma manta, tal, não precisa ser algo... Né? Mas a pessoa sente, deixa o coração Uhum. falar, mas levar um travesseiro, uma almofada, alguma coisa aconchegante para ela. E em relação, né, se tem alguma restrição, tudo, às vezes a pessoa, ela fala, puxa, mas eu estou passando por um processo, eu tenho uma doença crônica. Entra em contato, que a gente vai estar em contato, essa parte burocrática fica com a Priscila, mas ela está em contato com a gente. Depois a né? gente vai estar criando também, esqueci de falar, foi muito Pode bem falar. colocado. Nos movimentos que a Casa Rosa faz, a gente tá todo mundo cansado de grupo, de WhatsApp, ninguém aguenta. Eu entendo. Então, por conta disso, primeiro toda a comunicação é feita ali. Aí na semana do evento, tá? A pessoa é adicionada no grupo, por quê? Para ficar um pouquinho menos pesado para a pessoa aqui. Então, nesse grupo, a gente coloca a localização, Uhum. as principais dúvidas. E ali a gente não fica com aquelas coisas de bom dia, tá? É bem tranquilo. Depois que acontece o evento, cerca de 2, 3 dias, que a gente coloca ali as imagens, os momentos, tá? Aí a gente exclui o grupo. Uhum. Mas é necessária a criação do grupo. E nesse grupo, as meninas sempre estão ali agregando com um vídeo, algo sempre com muito conhecimento, que vai fazer a diferença para esse preparo desse evento antes de acontecer. É um grupo temporário apenas para o evento. Apenas para o evento, a gente cria mesmo só para facilitar a comunicação. E é Uhum. criada assim, na semana do evento e depois
Uns 2, 3 dias É, depois. o pessoal normalmente fala, não exclui, Eu ia falar agora, a pessoa não me deixa. Mas depois a gente continua sempre conectado, porque o mais legal é que eu consigo ver depois o que acontece depois desses eventos. Que é lindo, porque um vai se conectando com o outro e se formam novas até propostas. Acaba sendo também um network. Sim. E é lindo de ver as sementes que a gente planta e depois o outro colhendo ali, o outro colhendo cá. E eu fico meio que mãe ali, observando o movimento de cada um. É lindo demais. Ai, gente. Ó, lembrando que vou linkar o episódio das duas. Caso vocês já estejam curiosos, lá do Rota Espiritual, da Raquel foi a terapia vibracional que transforma vidas com Raquel Siqueira. Então, é o episódio 11, está lá no Rota Espiritual que eu vou linkar. Ela já lá, ó, foi esse, bom, os episódios foram maravilhosos, gente, não precisa nem falar, né? Tava com o Gilvan, saudade, beijo. Boa cirurgia. E da nossa maravilhosa Aline, da ciência e espiritualidade. Aline e o impacto do Seven Healings. Ó, falei direito, hein? Aê! Depois de quanto tempo eu falei direito esse negócio? Então, No dia da gravação. Foi uma briga. Um treino. então o episódio das duas tá linkado aqui. Tudo que elas me passarem, rede social, telefone, se elas quiserem passar tudo sobre o evento, também vai estar na descrição deste vídeo. Tá? Então tá tudo que vocês puderem me passar para colocar na descrição do vídeo para auxiliar o pessoal também, vai estar aqui. Querem fazer as suas considerações finais, apesar que lembrando que elas vão voltar antes do evento. E lembrando que ela já aceitou o convite Eu do evento. aceitei! Eu não lembro desse sim. Ah, tá anotado. Tá gravado. Então, Tá considerações gravada. finais sobre o evento, porque elas ainda voltam para fazer um pouquinho de cada coisa, né? Lembrando que vai ter na mesa uma romã, você se vê, das pulos. Vocês não falaram pra eu ir? Uma romã, uma cebola e uma flor. Vou transformar Fica tudo tranquila. A isso. gente vai lembrar, aí eu vou linkar os 2 episódios, tá? Além de tudo. Combinado. Por favor, considerações finais. Eu vou fazer minha consideração final igual eu comecei esse podcast. Vai, Corinthians! Ah, gente, ó, hashtag fica a dica, depois vocês olhem os Instagrams delas, teve um teste de som aqui maravilhoso. Vou usar o teste dela. Por favor, Raquel, Bom, eu vou considerações seguir finais. a mesma linha. Como eu não entendo nada de futebol, não torço pra time nenhum, então eu vou descer e vou esperar o meu Uber Estelar passar. Aline, por último, Eu sigo a mesma linha, tricolor. Ela está de tricolor, tricolor. Vou colocar aqui no geral para ficar todo mundo aqui. Meninas, foi maravilhoso, foi um prazer recebê-las. Adorei o papo, adorei saber sobre o evento. Eu acho que se pessoas iluminadas iguais a você fizessem sempre alguma coisa pelo próximo, o mundo estaria dessa loucura que está hoje. Então, eu acho maravilhoso e espero que vocês façam mais. Vamos Talvez no fazer, segundo gente. semestre, talvez para os homens. Vamos fazer. Talvez para uma idade um pouquinho menor também. Vamos pensar nisso, talvez. Fica a hashtag, fica a dica, que eu acho que vai ser tão maravilhoso, tão sensacional esse feminino, que eu acho que... E vocês colocam tanta coisa de benefício e mostram para as pessoas... Eu acho assim, todo mundo tem que parar um pouquinho. Elas me chamaram a atenção, aliás. Você não tá parando? Eu, não tô. E eu acho que as pessoas, elas estão tão aceleradas hoje em dia, porque realmente o mundo tá pedindo isso de alguma forma, que todo mundo tem que parar um pouco e falar, não, pera, vamos cuidar de mim. E é isso que vocês vão fazer para as pessoas. Eu acho sensacional. E fazer outros eventos, eu acho. Sim, tá na linha. Agradecer, foi lindo, maravilhoso. E elas vão Nós que voltar. Nós agradecemos. Eu volto com a romã, com a cebola e com a rosa. Ah, se não voltar com a romã, com a cebola e com a rosa, vai ter briga aqui. Eu volto com o toque e ela com os cristais. E o ET. E o ET, verdade. Você não tá sabendo do ET? Assiste o episódio dela, que vocês vão lembrar, vão saber do ET. Vai, assiste, que olha, Nem eu lembrava. Mas Eu tenho que confessar que nem eu lembrava. Eu tenho memória fotográfica pra Mas pôr. agora eu não vou esquecer Não mais. vai, porque mas agora ela vai estar o ET aqui na mesa. Tenho 2 testemunhas aqui. Mas todo mundo que assistiu, cadê o ET no próximo? Cadê Vou o ET? trazer esse ET. Coloca aí, hashtag cadê o ET? Hashtag cadê o ET? Mas aí, gente, é o seguinte, quando elas voltarem pro próximo, esse a gente vai soltar bem um pouco antes, né? E o próximo a gente solta no final, talvez, de maio, não sei, pra poder o pessoal já assistir pra ver o que vai ser.
E a gente já pode, como você vai estar fazendo na semana, né? Pode até mandar o link para o pessoal assistir depois esse. Perfeito. Para o pessoal já ver o que vai ter nessa vivência. Então, gente, se inscreva no canal, ative o sininho aqui da DLG, agradecer a DLG Studios, agradecer as meninas, foi maravilhoso. Agradece. E o próximo, a gente vai estar postando nas redes sociais, que o que elas postarem agora sobre esse evento, eu vou pedir para elas marcar a DLG e me marcar, que eu vou repostar também para todo mundo ficar sabendo. Tá bom? Então, um beijo, até a semana que vem. Beijo, galera. Até mais. Obrigada.